Eu creio que existem outras coisas por aí, porque o padre Jorge, que chegou lá no Maturuca, lá no meio dos índios, ele colocou muitos índios para garimpar, para pegar ouro, diamante, tudo. Impressionante isso, não? Pois é, esse é só o começo da entrevista, que eu fiz a compilação para vocês da entrevista do Instituto Plínio Correia Oliveira ao LifeSite News. É polêmico. Pega o resto aí. Qual é a diferença entre os antigos missionários, que chegaram há muito tempo, e os novos missionários da teologia da libertação? Sim, os primeiros não influenciavam muito na questão de colocar os indígenas contra o não índio, nem contra os brancos, né, ou contra fazendeiro. Pregavam o amor de Deus. Então, os indígenas estavam se integrando naturalmente desde 1900, 1920, Marechal Rondon esteve por lá, mas quando de 50, 60 para cá, que começaram a chegar outros missionários, não sei se eram missionários, aí começaram a dizer, ó, vocês têm que odiar, o povo está tomando a terra de vocês, você tem que mandar embora de volta, enfim. Da volta para certa cultura tribal, de canibalismo, de matar crianças, etc. Os que praticam o infanticídio, por exemplo, que ainda perdura muito no meio Yanomami, não no Macuxi. Os Macuxis não matam mais seus filhos, só os Yanomami. Isso porque são orientados. Os próprios bispos de Roraima diziam que deveriam manter a cultura, manter a tradição, manter os costumes, não deveriam abandonar isso, não deveriam se deixar levar pelo engordo da sociedade envolvente, enfim, teriam que se manter lá puro. Nós vimos, antes de começar a filmagem, vimos com o senhor o vídeo da cerimônia que houve ontem nos Jardins do Vaticano, na presença do Santo Padre. Qual a impressão que o senhor teve? A impressão que eu tenho é que esses índios já estão totalmente dominados, estão totalmente subjugados a eles, porque eles querem que os índios estejam subjugados a eles e mais a ninguém. Eu creio que existem outras coisas por aí, porque o padre Jorge, que chegou lá no Maturuca, lá no meio dos índios, ele colocou muitos índios para garimpar, para pegar ouro, diamante, tudo, e passaram tudo para eles. Então eu creio que eles também queriam expulsar os brancos de lá, todo mundo, para ficar com a região e eles próprios explorarem, não os outros, né? Aquelas orações que estavam fazendo no vídeo, então, aquilo é uma coisa que o senhor tem alguma relação com aquilo? Isso faz parte da cultura indígena? Hoje, na minha tribo, não faz, mas existiam, já presenciei muito assim, a forma de cantar, de invocar uma entidade. É uma coisa cristã ou é uma coisa primitiva? É uma coisa primitiva, inclusive uma forma de eles defumar as pessoas, para o mal não tocar nela, enfim, era... Quem fazia isso eram os pajés antigamente. Hoje, com o evangelho, eu, por exemplo, me tornei um evangélico, nós não praticamos isso mais. Naquela cerimônia, eles têm uma vasilha que fica queimando uma substância para defumar, para pegar fumaça. Assim. Qual é a sua principal preocupação com o sínodo e qual é a mensagem que o senhor gostaria de transmitir aqui agora sobre isso? No final da minha fala, eu falei que deveria haver união de todos, brasileiros, estrangeiros, índios, todos que têm o espírito altruísta, de humanidade, que queiram promover o bem comum, o bem de todos, sem preconceito de origem, sem discriminação. Porque o que está sendo pregado, o meu medo é que isso se propaga ainda com mais força, ao ponto de, num futuro próximo, haver um conflito interétnico entre as próprias etnias, entre as etnias e o brasileiro e o seu próprio compatriota, enfim, dividir, fazer do Brasil um Kosovo, enfim, um país que vive em conflito permanente. O senhor vê a teologia da libertação, a teologia indígena, etc., da libertação dos índios, o senhor vê isso como cerne do problema? Sim, eu vejo a teologia da libertação como um princípio, como uma doutrina que quer
não libertar os índios do pecado, do ódio, do furto, dos vícios, mas libertá-los de alguma coisa que eles possam acessar, como as tecnologias, a ciência,